Ingrid, agora a gente vai passar para a nossa companheira, Tereza Leitão, e depois disso a gente vai abrir, gente, para, no máximo, 10 inscrições de 3 minutos, tá bom? Para vocês contribuírem para que a gente possa concluir nos grupos de formação, tá certo? Companheira Tereza. Gente, a gente consegue ouvir tudo que vocês estão conversando, os cochichos, tudo aqui. Isso desestabiliza a nossa concentração. Boa tarde, meninas, companheiras de luta, companheiras de trajetória, companheiras delegadas a esse encontro. Quero cumprimentar todas as representações da mesa. Não consigo nominar a todas. Vou cumprimentá-las em nome de Thaisa e de Claudinha, como eu, membros do Diretório Nacional do PT. Eu só pude chegar hoje. Gostaria muito de ter vindo para a abertura, mas estava numa atividade lá no Estado e agradeço a possibilidade de fazer essa saudação. Para não me alongar muito, eu vou me deter, se vocês me permitem, a alguns aspectos do que eu ouvi. Né? Ouvi com muita atenção, com muito cuidado. Eu acho que esse encontro de renovação dos setoriais e das secretarias, nós fizemos todos, só faltam este e o de combate ao racismo, né, que está ocorrendo também hoje, em um contexto que vai exigir, inclusive, algumas mudanças do papel das secretarias e do papel dos setoriais na estrutura orgânica do PT. Eu fui, como Thaisa disse aqui, muito tempo coordenadora do setorial da educação. Vejo aqui muitas companheiras da educação. Estou vendo Marta, estou vendo Maria Luísa, estou vendo Denise, estou vendo Ivete, estou vendo Cíntia, várias. Lace não é da educação, mas se criou muito junto da gente, né? Aqui em Goiás. Mas o que a educação pode contribuir, sendo uma categoria majoritariamente feminina, e uma categoria que lida com formação como dever de ofício, não é muito aproveitada no PT. Nós fomos o primeiro setorial que conseguimos fazer um seminário junto com a Fundação Perseu Abramo. Foi um conteúdo extraordinário, porque a Fundação também tem feito muito essa dimensão e pulado, eu acho, para um patamar de muita participação na vida orgânica do PT, o que tem sido muito bom para todos nós, para todas nós. Mas é preciso que os setoriais e as secretarias tenham outro nível de participação, de organização e de intervenção no partido, porque é a porta da militância, ou deveria ser a porta da militância e da identidade que a militância tem com o seu território, com a forma de fazer política, com aquilo que onde ela pode levar o PT. É um encontro também que se realiza em um contexto de um país que mata mulheres. O feminicídio, ele tem avançado e agregado a crueldade, como se feminicídio não fosse, mas tem que botar tortura, tem que botar cárcere privado, tem que botar momentos de extrema desumanização e desrespeito ao ser humano, como pedra de toque. Mas é nesse país também que o presidente chama para si a luta contra o feminicídio. E é o presidente do nosso partido. É um partido pioneiro na representação das mulheres. Mas ainda a pesquisa nos revelou que, apesar do PT ter servido de espelho para a criação de organismos de mulheres, foi o primeiro partido que teve secretaria de mulher, hoje todos têm, né? Foi o primeiro partido que, antes das cotas nas eleições, já tinha o indicativo, foi o primeiro partido a ter paridade nas direções e nas representações e nos eventos,
Mas as contradições ainda existem. Apesar de sermos um partido democrático, um partido de esquerda, as contradições da própria sociedade, da própria formação nossa e dos nossos companheiros homens, né, ainda existem dentro do PT. E essa pesquisa revelou isso. A delícia e a dor de ser uma mulher petista, de sermos petistas. As dores e as delícias de sermos quem somos. E agregue a isso a pesquisa que foi apresentada hoje de manhã, porque a companheira apresentou o foco das mulheres petistas. Mas nós estamos também na outra pesquisa. Nós também sofremos diferença salarial, com um detalhe. Na Câmara de Deputados, mulheres deputadas federais votaram contra o projeto de lei de equiparação salarial. No Senado, a gente, como é uma bancada menor, a gente conseguiu amarrar tudinho, né? E inclusive dissemos, olha a vergonha que as amigas de vocês passaram lá. A gente não pode passar isso aqui. Nós também sofremos discriminação, nós também sofremos violências, como todas as outras mulheres. Nós sabemos o que é ser uma mulher preta, periférica, nesse país. Sabemos o que é a jornada 6x1 para as mulheres, daqui e da outra pesquisa. Então, tudo isso dá a esse encontro e dá à próxima gestão, que hoje vai tomar posse, né, elementos de muito desafio. E concluo com o desafio dessa eleição. Eu sou, né, porque eu ainda tenho um mandato até 2030, esse ano estou livre, né, só vou fazer campanha para os outros, para as outras principalmente, né? A primeira mulher eleita senadora pelo estado de Pernambuco, que é um estado irredento, que é um estado briguento. É um estado briguento, é um estado que se arreta com muita coisa, né? Teve, inclusive, uma governadora ainda no tempo das capitanias hereditárias. Estou concluindo. Mas fui a primeira, depois de tantos anos, em pleno século XXI. Mas fui também a única senadora eleita pelo PT. Isso é o que nos interessa, sobretudo. Hoje eu não sou só, porque quando Camilo foi para o ministério, a primeira suplente, aliás, as duas suplentes de Camilo são mulheres. Uma hoje é prefeita e a outra é a senadora em exercício de corpo, alma, mente e coração, presente em tudo que a gente faz, a companheira Augusta Brito. Mas é muito pouco para o PT ter uma mulher eleita e duas no exercício. E o PT foi um partido que chegou muito cedo na institucionalidade. Vocês já pensaram se a gente tivesse ganhado naquela eleição de 1989? Mas disputamos com condições de ganhar. Levamos a eleição desse país todas as vezes para o segundo turno. Governamos esse país 3 vezes com Lula, 2 vezes com Dilma. Se não fosse o golpe, teria concluído, sim, o seu mandato. Ah, Dilma não é Lula. Não, Dilma não é Lula. Nunca foi. Dilma é Dilma. Lula quer parar esse negócio de estar comparando, né? Teríamos concluído, sim, e teríamos concluído em condições muito melhores do que as condições que Lula encontrou depois do golpe. Então, essa eleição, que agora a institucionalidade já faz parte do PT, que aí é outro assunto, tem que matar uma galinha gorda, como é que a gente pode relacionar a militância da base com a institucionalidade do partido? Mas essa eleição, sobretudo, com essas condições com que as mulheres do Brasil vivem, se manifestam, se movem, sofrem, respiram, se esperançam, se mobilizam. Não vai ter ele não nessa eleição. Foi a maior mobilização de mulheres que a gente fez nesse país. A gente tem que fazer uma campanha do eles sim, do elas sim. E trazer a institucionalidade, companheira, para essa pesquisa. Essa pesquisa revela muito de como as candidatas do PT precisam se apresentar nesta campanha. Não falando só para mulheres. Nós não queremos ser mulheristas. Nós queremos um partido feminista. Mas falando para a sociedade. Mostrando para a sociedade
qual é o diferencial e qual é a democracia, qual é a igualdade, qual é o socialismo, qual é a forma que nós queremos não apenas produzir na invisibilidade, não apenas produzir sobre violência tremenda, doméstica, institucional, política, e uma nova, que é a violência geracional. Porque nós não éramos velhas quando o PT começou, nem éramos idosas, mas agora somos. Eu sou uma senadora idosa. Além do mais, quebrei a perna, me recuso a usar bengala. Já pensou se eu usar uma bengala? Já pensou? Eu disse ao meu médico, não uso, me recuso. Não é por nada. É porque eu estou na política. E isso traz para a política um elemento negacionista que nós temos que superar. Porque as pessoas são iguais. São diversas. Ter ou não ter deficiência não significa que a pessoa é diminuída para a política, muito pelo contrário. Ela pode trazer para a política elementos que os outros não trazem. Uma pessoa negra traz para a política, uma mulher negra traz para a política elementos que outras mulheres não trazem. Uma mulher idosa traz para a política elementos que outras mulheres não trazem. Uma mulher com deficiência, uma mulher deficiente física traz para a política elementos que outras mulheres não. E nós temos tudo isso na política. Nós temos senadoras com todo esse perfil que eu estou dizendo a vocês. Só não temos senadoras negras, mas podemos ter. Se a gente conseguir eleger Benedita da Silva, podemos ter. Podemos ter. Então a gente tem uma tarefa imensa. Uma tarefa imensa que só o PT pode nos abraçar. Só o PT. Só o PT pode nos dar essa retaguarda. Por isso eu peço a essa secretaria do PT, que toma posse hoje ou amanhã, a esse coletivo do PT, a essa relação tão importante que a secretaria firma com a Fundação Perseu Abramo, com a Escola Nacional de Formação. Não nos esqueça. Nós somos fortes, nosso couro é grosso. Para estar ali no Senado tem que ter couro de jacaroa. Nós somos, mas a gente precisa do PT. Tal qual o PT precisa da gente. Então, que essa eleição nos resgate. Que essa eleição nos resgate. E nos prepare para demarcar esse século, que será o século da efetivação das grandes transformações que começaram a ocorrer no século passado, que não seja o século da Terceira Guerra, mas que seja o século da afirmação, da humanização das pessoas, da humanização das relações políticas e do avanço das mulheres em todas as áreas, no trabalho, na vida, na política, e que sejamos todas muito, 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 muito felizes como estamos e onde quisermos estar. Muito obrigada. Obrigada, companheira, nossa senadora pelo estado do Pernambuco.